Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu lancei um convite alguns meses atrás para que vocês preenchessem a minha pesquisa sobre Curitiba e ecologia. Vocês aceitaram o desafio, participaram e chegou o momento de falarmos sobre o resultado. Mas também daqui a pouquinho eu quero contar para vocês como que essa pesquisa mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Fiquem até o final. Antes de ir para os resultados propriamente ditos, eu preciso dizer 900 vezes muito obrigado. Sim, porque surpreendentemente já estamos chegando em 900 preenchimentos dessa pesquisa. Eu fiz a pesquisa em 3 frentes diferentes, talvez você não saiba disso. Das quase 900 respostas então que nós temos, 469 responderam essa pesquisa da igreja, 314 pessoas responderam a pesquisa sobre meio ambiente e 104 preencheram ainda uma pesquisa que eu fiz só para minha página pessoal, lá no @ivesmoller, perguntando sobre questões diversas de Curitiba, fazendo uma avaliação da nossa cidade. Estamos então com 887 participantes até esse momento. Vejam, semana passada tivemos um Ibope, a primeira pesquisa eleitoral de Curitiba, né? Deu o que falar, os resultados bastante surpreendentes para muitas pessoas. Aquela pesquisa Ibope tinha só 609 entrevistados. Eu já estou com 887 aqui na minha pesquisa. Olha a qualidade dessa base de dados, como isso é importante e como isso é bacana. Rapidamente falar ainda sobre o que me motivou para fazer essa pesquisa. Dentro da minha igreja luterana, a igreja que eu frequento, nós temos uma associação, a Associação Lutando pelo Bem, que tem diversas áreas de atuação. Como muitas igrejas, têm atuações muito consistentes na área de ação social. E começando a fazer essa pesquisa que eu mencionei antes sobre igreja, né, sobre a atuação das igrejas na pandemia, me surpreendeu o fato de que 97% dos participantes daquela pesquisa, logo no começo, já diziam que as igrejas podem e devem fazer mais. Citei o exemplo há pouco da ação da igreja no canal Belém, para o reflorestamento. Isso estava marcado ali por um sábado de abril, mas foi impossível de acontecer em função da pandemia, né? Mas aquilo me abriu os olhos e mostrou, sim, a igreja pode fazer mais. E será que existem mais pessoas que concordam comigo? Na pesquisa de igreja isso foi um sucesso, já vou falar para vocês. A pesquisa de ecologia também tem resultados que são muito surpreendentes e que mostram que há muitas pessoas dispostas a fazer a diferença, e acredito que você seja uma delas e por isso está aqui assistindo esse vídeo. Começamos a pesquisa perguntando sobre a atuação, sobre como estavam as pessoas durante a pandemia. E lá, durante os 30 primeiros dias de pandemia, você e sua família, a grande maioria, 65%, disseram que ficaram totalmente isolados em casa, saindo somente porque era absolutamente necessário. Aí perguntei também em relação à última semana de pandemia, o que mudou? Aí esse número mudou bastante, somente 26% na última semana permanecem isolados em casa, saindo somente porque é absolutamente necessário, e 61% já disseram ter retomado a sua rotina com um distanciamento, tomando todos os cuidados possíveis. Você vê já a inversão desse número, né? E perguntei ainda como que era a rotina de alimentação na sua residência antes da pandemia. A grande maioria, 50%, diz que tenta equilibrar a alimentação incluindo frutas e vegetais sempre que possível. E depois da pandemia, o que mudou? 51% diz que mantiveram absolutamente a mesma rotina, não mudaram com a pandemia. 19% disseram que comeram mais e pior, e 29% diz que depois da pandemia começou a comer alimentos mais saudáveis, ou seja, mesmo com a pandemia, começaram a se cuidar. Perguntei então qual é a origem dos principais alimentos que você consome em sua residência. A grande maioria, 35%, frequenta feiras livres sempre que possível para tentar melhorar a sua alimentação. O segundo grupo maior ali, 26%, o grupo azul, procura sempre que possível incluir alimentos orgânicos adquiridos direto do produtor ou feiras livres. Ou seja, nós temos mais de 60% dos 313 participantes que responderam essa pergunta, mais de 60% afirma que procura manter uma alimentação saudável e frequentando feiras livres sempre que possível. Esse número é muito importante e já a gente vai falar especificamente sobre ele, sobre o acesso a alimentos, né, na nossa cidade. Perguntei ainda como que é o tratamento de resíduos na sua residência. 66% dos participantes
disseram que separam os recicláveis e dão um correto destino para todos os resíduos da residência. Separa orgânicos, separa vidros, separa papéis. E me chama bastante atenção ainda que o segundo grupo, de 16, quase 17%, se diz adeptos do sistema lixo zero. Perguntei então como você avalia o sistema de coleta de lixo da sua cidade. Nós estamos em Curitiba, a capital ecológica, e 70% disseram que o sistema de coleta de lixo e convenhamos, ele é tido para muitos como uma referência no tratamento de resíduos, mas que há muito para evoluir. 70%. E somente 9% ali, né, disseram que a cidade é um modelo que não precisa mudar nada, são pessoas que estão absolutamente satisfeitos com o nosso sistema de coleta de lixo. Mas sobra então 91% dizendo que Curitiba precisa evoluir no tratamento de lixo. Será que é verdade? Já já vamos falar sobre isso também. Alguns depoimentos muito interessantes dos 300 participantes. 89 deixaram depoimentos ali no questionário. Lembrando ainda que eu chamei muitos de vocês para conversarmos no WhatsApp. Muitos deram respostas e sugestões bem interessantes. Eu li todos os depoimentos, isso está tudo catalogado, isso vai ser utilizado muito bem, fiquem tranquilos. Destaco alguns que são bem relevantes, muito interessantes. Infelizmente não tem o nome dessas pessoas, a pesquisa foi feita de uma forma anônima, né? Você preenchia um pré-cadastro, mas depois os resultados da pesquisa não tinha como associar aos nomes que responderam. Depoimentos muito interessantes e trago aqui para compartilhar rapidamente com vocês. O primeiro: muitas coisas precisam ser revistas e durante a pandemia ficaram mais evidentes. Apenas, aqui em casa separamos tudo e os alimentos damos preferência aos orgânicos, porém sempre são muito mais caros e normalmente as pessoas acabam comprando os outros por causa do valor. Já está altíssimo o valor da cesta básica, imagine comprando orgânicos. Concorda com isso? Nós já temos um investimento muito alto em alimentação e o acesso aos alimentos saudáveis é cada vez mais difícil, e muito caro ainda. Mais um: dando foco à reciclagem. No meu ponto de vista, acesso à informação quanto à importância da sustentabilidade e uma alimentação saudável é pouco difundida. Falta cultura, conscientização em Curitiba? Acredito que sim. Dados e informações existem, mas só demandam a atenção das pessoas que realmente se preocupam com a causa. A incansável busca por praticidade e bem-estar vem transcendendo a barreira do que é benéfico e tem estimulado uma cultura de maus hábitos, desinteresse e individualismo. Verdade, a gente precisa voltar a falar sobre separação de lixo. Em Curitiba temos números tristes para te mostrar daqui a pouquinho. Outros depoimentos, aqui um conjunto de 4 depoimentos curtinhos. Tenho muitas ideias para o sistema de coleta de resíduos e fico à disposição para debater o assunto. Me manda um oi lá então, quero o teu contato, devo estar falando com você agora, vem comigo que a gente tem muita coisa para fazer nessa cidade. Muito interessante a pesquisa, parabéns pela iniciativa, muito legal, muitas palavras de incentivo, isso sempre dá uma força a mais pra gente. Em minha casa temos galinhas e o resto de alimentos é destinado a elas. Olha só que solução inteligente, né? Muito bacana. Nem todos os lugares de Curitiba, infelizmente, é possível, né? Ter os animais ali que consomem. Mas sim, há destinações corretas para todo tipo de restos de alimentos. Isso a gente precisa voltar com campanhas de conscientização. Trabalhar isso nas nossas escolas, trabalhar isso na mídia, é possível sim. Parabéns pelo projeto, é muito bom saber que existem pessoas empenhadas em ajudar o meio ambiente. De fato, muitos depoimentos, destaco esses aqui, foram em sequência ali, mas muitos depoimentos com palavras de incentivo. A conscientização da população e a ação efetiva do poder público é essencial para o desenvolvimento sustentável. Verdade. É muito importante que nós tenhamos consciência, mas para a gente tornar essa consciência coletiva é muito importante que o poder público esteja alinhado com esse pensamento, esteja pensando ecologicamente, trabalhando campanhas de conscientização e, infelizmente, muitas vezes a cultura, o bom hábito, ele só vem com as regras que antecedem. A gente precisa de leis também que orientem um consumo consciente, que orientem a sustentabilidade. Aí trago ainda um dado muito interessante, aquele que eu mencionei antes, da pesquisa sobre
a pesquisa sobre a igreja e a pandemia, como eu mencionei, 469 participantes da pesquisa sobre a igreja e a pandemia, 93% acreditam que as suas igrejas possuem espaços subaproveitados, espaços que poderiam ser melhor aproveitados. Vocês aqui que frequentam alguma igreja, se a sua igreja for média ou grande, o que são a maioria das igrejas, sabe. Você tem lá culto, missa, 1, 2 vezes por semana, e o resto da semana quase todo o espaço da sua igreja fica lá disponível, vazio, sem nenhuma utilização. Não falamos só de templos, falamos de grandes estacionamentos, muitas igrejas têm quadras poliesportivas, muitas têm ainda salões de eventos, né? É o caso da minha igreja, por exemplo. Isso fica lá a semana inteira, ninguém usa aquele espaço. De fato, muito pode ser, e aí acho que começa um pouquinho do meu raciocínio. Apliquei essa pesquisa falando especificamente de igrejas, mas não são só igrejas com espaços e com pessoas subaproveitadas. Nós temos escolas que não funcionam nos 3 turnos, que aos finais de semana ficam disponíveis. Nós temos tantas empresas que já têm uma mentalidade de querer ser uma empresa do bem, querer motivar os seus funcionários a trabalhar pelo social, a trabalhar pelo meio ambiente, e isso é muito importante e isso pode ser de grande ajuda em todo esse projeto. Curitiba apresenta, como eu mencionei antes, números tristes, números que devem ser o nosso foco. Na pesquisa da igreja, falei sobre a ação social. Com você, falamos mais sobre meio ambiente. E eu acredito que isso tudo pode entrar num grande pacote e que nós podemos colocar as mãos na massa para resolver grandes mazelas da nossa cidade que é considerada uma capital de primeiro mundo, mas que tem números muito tristes. Vamos ver alguns deles? 17 mil pessoas em Curitiba que vivem abaixo da linha da pobreza. São pessoas que vivem com renda per capita familiar de menos de R$70 por mês. Olha que triste e que grave isso. Nós temos 17 mil pessoas nessa situação. Destas, 5.700 são crianças com menos de 14 anos, abaixo da linha da pobreza. Você que pensa em como você pode fazer alguma coisa para ajudar o próximo, para melhorar a vida de alguém, olha que número interessante para nós trabalharmos nas nossas igrejas, trabalharmos nas nossas empresas, trabalharmos na nossa vizinhança, com forças-tarefas específicas. Aí outro detalhe interessante ainda, não consta ali o número, mas nós temos em Curitiba hoje 381 crianças acolhidas pelo Conselho Tutelar. São crianças que já chegaram em um extremo, que não tinham mais condições de estarem dentro das suas famílias e foram retiradas e estão hoje em lares provisórios, em orfanatos, esperando os trâmites ou para regularizar a situação da família, para avaliar essas famílias ou para irem para adoção. Delas, 85 já estão aptas para adoção e aguardam um lar que as acolha. E a grande maioria, mais de 90% delas, são maiores de 7 anos, estão fora daquela curva natural de adoção preferidas pelas famílias. Mais um ponto importante para a gente ter uma atenção, para a gente se preocupar enquanto cidadãos, enquanto comunidade. Temos aí então 1.200 crianças abaixo de 14 anos fora da escola, 1.200, e ainda 1.000 analfabetos na nossa Curitiba, 1.000 analfabetos. 2.300 moradores de rua, esse é um dado do Ministério do Desenvolvimento Social. Os números são um pouco divergentes, algumas fontes dizem números diferentes, mas esse deve ser um número muito próximo da realidade. E lógico que isso é um trânsito também, nós temos muita imigração de moradores de rua, então não há como ter precisão. Eu trabalhei já num projeto social, através da igreja, eu liderei um movimento de auxiliar a prefeitura no acolhimento em albergues da prefeitura durante o inverno, aquela ação de inverno da prefeitura. Pude conversar com muitos desses moradores de rua. São situações as mais diversas possíveis que levam uma pessoa à situação de rua e não é difícil. Se a sociedade resolver se envolver nessa causa, esse número pode ser minimizado bastante. Temos ainda 86 mil desempregados na nossa capital. É o número de abril. Com a pandemia, a gente acredita que isso deve ter aumentado bastante ainda, mas pessoas que estão aí desesperadas e procurando por opções para a sua subsistência. 8.300 mulheres agredidas por seus maridos em 2019. O número de 2019, mas assusta bastante, né? Numa comunidade como a nossa, numa cidade
evoluída, 8.300 mulheres agredidas por seus maridos. E aí, números da ecologia. A gente questionou antes o sistema de coleta de lixo na cidade. Curitiba produz 1.600.000 quilos de lixo todos os dias. Todos os dias. 1,6 mil toneladas. Dá mais de 200 caminhões de lixo diariamente. É muito lixo, muito custo para os cofres públicos e um prejuízo maior ainda para a natureza, né? Que isso tudo vai para aterros. E aí o detalhe que é importante, nós falamos tanto em separação de lixo, falamos tanto em reciclagem. Em Curitiba, na nossa capital ecológica, somente 22% do material que poderia ser separado e reciclado, efetivamente é separado para reciclagem. O restante, a grande maioria, e 78%, vai para o lixo comum e acaba caindo em aterros. Olha o tamanho do desperdício, olha o tamanho do prejuízo da natureza e o tamanho do custo disso para os cofres públicos. Então sim, nós precisamos voltar a falar sobre reciclagem, precisamos voltar a falar sobre lixo zero, precisamos voltar com campanhas de conscientização e deixar mais claro como é o processo de reciclagem para a nossa população. E como fazer a diferença? Para o meio ambiente, trago algumas propostas que eu colho dessas respostas, dessas participações na pesquisa. Primeiro, acho muito importante ampliar os espaços na cidade, os espaços de feiras livres. Vocês viram nos resultados que 58% dos participantes disseram que gostariam de ter mais acesso aos alimentos saudáveis, que hoje tem dificuldade em Curitiba, e puderam. Nós temos na região metropolitana de Curitiba, é importante tratar isso como um todo, né? 34 mil produtores rurais em regime de agricultura familiar. 34 mil famílias de pequenos agricultores, que a maioria das vezes são explorados por grandes supermercadistas, por atravessadores. E em Curitiba nós temos somente 30 espaços de feiras livres, somente 30 espaços e 34 mil produtores rurais. Olha o tamanho dessa diferença e quanta mercadoria que a gente poderia estar utilizando, poderia estar aproveitando, poderia estar dando uma destinação melhor, né? Como fazer isso? Aí eu citei antes, nessas parcerias, a gente falou das 93% de ociosidade dos espaços nas nossas igrejas. Essas igrejas poderiam perfeitamente acolher feiras livres uma vez por semana, cedendo um espaço de estacionamento, uma parceria com a prefeitura para, de repente, montar a estrutura física ali, que não é nada complexa, de barraquinhas, né? E a divulgar isso para a comunidade local ali. Muitas das nossas empresas poderiam aderir a esse mesmo projeto. Escolas que não atendem todos os turnos e têm um espaço disponível ali, né? Então precisamos destinar espaços, ampliar significativamente esse número de espaços na cidade para oferecer uma feira direto do produtor, para essas 34 mil famílias de produtores terem onde escoar de uma maneira mais simples, com um melhor retorno financeiro os seus produtos. Buscar mecanismos de certificação para empresas ecológicas e socialmente responsáveis. Gerar para as mesmas campanhas de incentivo e oportunidades exclusivas. É muito importante que a sociedade se envolva nesse projeto de mudança, né? E a ideia dessa certificação, para mim, é perfeita. No mundo ideal, as empresas todas deveriam se preocupar. Deveria ser estranho uma empresa que não faz nada pelo social, que não faz nada pelo meio ambiente. Mas para chegar lá, a gente precisa ter regra, ou precisa ter incentivos exclusivos. Eu acredito que a certificação pode ser um excelente caminho de a gente poder avaliar as empresas, como é o seu desempenho, como é a sua preocupação com o social, como é a sua preocupação com o meio ambiente, para a gente poder objetivar esse ideal e, quem sabe, criar essa consciência de querer ajudar o meio ambiente. Defender leis e projetos que visem proteger o meio ambiente, diminuição da poluição, sustentabilidade e menor consumo de plástico. Muito importante a gente ter regras claras sobre o uso de plástico em Curitiba. Hoje a gente ainda não tem. Compromisso com a Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esse compromisso é muito importante. Nós temos a Agenda 2030 da ONU. É interessante até trazer aqui rapidamente
os 17 objetivos, e é importante que nossos líderes, nossos gestores públicos estejam antenados com isso, estejam preocupados e que abracem também essa agenda. Isso é essencial. Pontos muito importantes ali, como a erradicação da pobreza, erradicação da fome, saúde de qualidade, educação, tantos pontos que são realmente merecem a nossa devida atenção. Disponibilizar novas estações de reciclagem na cidade. Alguns bairros já possuem, deixo a imagem de um aqui. Essas estações de reciclagem são uma estrutura parecida com um container, onde você pode dar o devido tratamento para diferentes materiais recicláveis, vidro incolor, vidro colorido, lata, plástico, papel, papelão, tudo separadinho já para o seu devido encaminhamento. Isso é muito importante, uma coisa simples de fazer e imprescindível para que a população também tenha onde fazer o devido descarte. Incentivar a criação de hortas comunitárias. Falamos tanto de espaços que nós temos disponíveis, igrejas, escolas, empresas, terrenos vazios, muitas vezes que estão ali abandonados, e é importante a gente ter esse incentivo do Estado, uma parceria com a população, de a gente criar uma estrutura. Já existem alguns espaços assim na cidade, para que você possa ter o acesso ali para o plantio e para colher um alimento saudável. Promover a Semana Lixo Zero Curitiba, um período de educação e conscientização, visando diminuir a produção de lixo, correta destinação de resíduos e responsabilidade ambiental. Eu sou um dos embaixadores do Lixo Zero em Curitiba. É muito importante a gente criar essa consciência. Promover a Semana Lixo Zero Curitiba, um período de educação e conscientização, visando diminuir a produção de lixo, correta destinação de resíduos e responsabilidade ambiental. Eu sou um dos embaixadores do Instituto Lixo Zero em Curitiba. O Lixo Zero é uma utopia, mas uma utopia que nos direciona para um lugar menor, que nos lembra que nós devemos nos preocupar com o meio ambiente de uma forma constante e segura e visar a menor produção de lixo correto. Como? Separando lixos orgânicos para aparelhos de compostagem e dando correta destinação para todo tipo de resíduo em nossa residência. Essa deveria ser uma preocupação de todos. Muito importante a gente defender e divulgar a Semana Lixo Zero na nossa cidade para criar essa cultura, esse pensamento que vai nos levar para um patamar muito melhor. Trago novamente aqui os números tristes da nossa cidade para dizer, como lembrei lá no começo, trago novamente os números tristes de Curitiba para falar um pouquinho sobre como esses números e essas respostas da pesquisa me levaram para tomar uma decisão que eu gostaria de compartilhar com muito carinho com vocês. Comecei essa pesquisa, primeiro a pesquisa sobre a igreja, para verificar se haviam pessoas que pensavam como eu, que pensavam que a igreja pode fazer mais. Percebi que o meio ambiente merecia muita atenção da minha parte e criei essa pesquisa sobre igreja, sobre meio ambiente. Para minha surpresa, mais de 300 pessoas respondendo a pesquisa de uma forma tão clara. Por exemplo, 70% dos participantes dizendo que Curitiba precisa melhorar o tratamento de lixo. Isso é uma surpresa. Isso nos chama muito a atenção. 58% que gostariam de ter mais acesso a alimentos saudáveis é mais um número estarrecedor, né? Porque nós temos, de fato, boas oportunidades na cidade, mas a quantidade enorme ainda de depoimentos falando da importância da participação no poder público, dessa tomada de decisão, dessa postura de conscientização. Isso, para mim, foi um enorme fator de ânimo. Por isso, já tinha essa vontade, essa pesquisa me deu força. E agora eu quero convidar você para um novo projeto. Decidi me lançar candidato a vereador na nossa cidade. Sou candidato a vereador em Curitiba. Decidi, era uma vontade que eu já tinha, era um pensamento, precisava saber se o meu projeto tinha vez, tinha voz, tinha apoio. E com essas quase 900 respostas, com tantos depoimentos tão bonitos, vi que sim, há muitas pessoas que concordam comigo. Concordam que é nosso papel fazer mais. Concordam que as nossas empresas, as nossas igrejas, podem abrir as portas para a sociedade e que é responsabilidade de todos se preocupar com o próximo, se preocupar com as desigualdades sociais, se preocupar com o meio ambiente. E tantas pessoas disseram e salientaram a importância do poder público nesse projeto. Por isso, tomei essa decisão. Faço um gesto simbólico agora, de colocar esse adesivo no meu peito,
te convidando na sua casa a fazer o mesmo, assim, olho no olho. Essa talvez foi a forma mais franca que eu encontrei de fazer isso. Te convidar a também vestir a minha camisa e vir comigo defender essa causa. Temos muito para fazer, os números tristes de Curitiba estão na tela para você. Nós precisamos nos preocupar de uma maneira muito especial com essas 5.700 crianças em estado de extrema pobreza, essas 1.200 crianças fora da escola. Me parece um desafio tão simples de ser resolvido, mas precisa da devida atenção do poder público. E, principalmente, precisamos nos preocupar com o nosso ambiente, precisamos nos preocupar com o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos. Te convido a vir comigo nessa caminhada. Essa forma de contato eu vou tomar liberdade de manter, vou te munir de informações aqui no WhatsApp. Faltam menos de 30 dias até o dia das eleições. É uma caminhada curta, mas que pode trazer um grande resultado para a nossa cidade. Vamos fazer a diferença em Curitiba. E espero que você, desde já, venha comigo. Muito obrigado por sua atenção.